Fala aí, meu povo, bom diazinho, bom sábado pra vocês. Tô chegando com o Beckler Responde um pouco atrasado, simplesmente porque sexta-feira teve de placa, eu fiz aqui um vídeo mais cedo do jogo do Flamengo, fiquei assistindo o Flamengo até tarde, enfim. É isso daqui. E eu também já aviso pra vocês, pô, por que você não falou de Barça e Girona? Era segunda de carnaval, meu povo, eu tava doidão, basicamente. Até assisti o segundo tempo do jogo, mas eu tava muito cansado, eu assisti o segundo tempo chegando de bloco e tal, e pô, não ia fazer isso com vocês. E depois também acho que não merecia porque era um pouco mais do mesmo, tá? Do Barcelona-Girona, do Barcelona aqui no ataque não tem a mesma pegada da temporada anterior, a mesma sensação de que vai fazer muitos gols a qualquer momento, como tinha na última temporada, e na defesa é um time que sofre muito, seja com a linha alta ou não. Os laterais estão muito abaixo do que se espera, o Paulo Barcia não faz uma temporada como a última, o Pedri faz falta demais, mais ou menos algo que a gente já está falando aqui durante toda a temporada do Barcelona. Dito tudo isso, é uma falta clamorosa em cima do Koundé, e que não é marcada, não faço a menor ideia por quê. Tinha que ser marcada ou no campo ou no VAR, porque é um lance de gol, e não é marcada, e aí o Girona vence o jogo do Barcelona. Farei vídeo amanhã depois de Barcelona Levante, tá? A minha folga, inclusive, vou parar para assistir, para não perder aqui o hábito. Vamos lá, gente. A primeira pergunta é do Felipe21 Sec, que deve ser Cruzeiro Esporte Clube. Por que passou o carnaval em São Paulo e não em BH? Porque eu tive um dia de carnaval. Eu trabalhei no domingo, eu fiz domingo passado Corinthians e fiz Santos e Velo Clube. Saí da Vila Belmiro meia-noite quase, cheguei 1h pouco da manhã em casa. Eu tive a segunda de folga e terça-feira eu trabalhei em Liga dos Campeões, então só tive a segunda. Fui num bloco aqui em São Paulo, Lua Vai. Já falo pra vocês, organizado demais para um carnaval. Falou que ia começar às 2, começou às 2, sem fila para banheiro químico, uma lua realmente, porque foi na Marquês de São Vicente, uma avenida aqui, assim, tem uma árvore. Mas foi legal, pagode 90, coisa que eu gosto muito. Foi bom, queria mais. Então, ano que vem tem mais. Luísa Portilha, você acha que já deu pro Simeone no Atlético de Madrid? Não, acho que não. Depende de qual que é a nossa expectativa. Eu acho que a expectativa do Atlético de Madrid é continuar num patamar parecido com o que ele está, que é sempre estar na Liga dos Campeões e brigar nos mata-matas, né? Esse ano o Atlético está brigando bem no mata-mata. Chega até a semifinal da Copa do Rei goleando o Betis, que é um bom time, goleia o Barcelona, provavelmente estará na final da Copa do Rei e é favorito. Num campeonato de pontos corridos, por mais que o Atlético tenha mais capacidade de investir do que antes, essa temporada gastou 230 milhões de euros em contratações, vendeu 115 milhões também, é verdade, mas ainda está atrás de Barcelona e Real Madrid, até no poder de atração de jogadores. Então é muito difícil num campeonato de pontos corridos competir com esses dois. Ele tem que sobrar em relação aos outros. E normalmente ele sobra em relação aos outros, ou pelo menos não todos os outros, né? Teve ano que o Girona ficou na frente, esse ano o Villarreal está na frente, mas que ele fique por ali no G4. Se quer dar um salto à frente, se quer brigar todo ano com Barcelona e Real Madrid, o que eu acho que é um salto maior do que as pernas, aí sim eu acho que o Simeone é insuficiente, porque eu acho que o time chega no teto com o Simeone. É um time que tem dificuldade de ser protagonista, por exemplo, dos jogos, controlar os jogos com a bola no pé, atacar o adversário em ataques mais longos, com mais bola e tal, esse tipo de coisa que faz você controlar os seus adversários. Por exemplo, não conseguiu controlar o Clube Bruges, né? Estava vencendo por 2-0, tomou um empate, acabou 3-3, um jogo que o Atlético até merecia perder, o jogo do meio de semana. Não conseguiu controlar o Raio Vallecano quando fica um jogo de lá e cá. Então, eu acho que o passo seguinte com o Simeone não será dado. Agora, isso daí que a gente está vendo, do Atlético de Madrid há 15 anos, eu acho que é o que o Atlético quer. Então, acho que não deu para o Simeone no Atlético de Madrid porque ele está cumprindo os objetivos do clube. Alguma frustração de que torcida com esses investimentos queria alguma coisa a mais? Sim, mas eu acho que essa alguma coisa a mais faria o Atlético dar um passo que ele não pode dar e que eu acho que ele não poderá dar. Eu acho que é o limite do Atlético de Madrid, porque tem dois super rivais, Barcelona e Real Madrid, e que é muito difícil competir com eles. O Gilberto S01 ficou tão decepcionado com o Barça no Carnaval que nem fez vídeo, né, MB? Pode confessar. Já confessei aqui antes, sendo bastante sincero com vocês, eu fui carnavalizar, né? Fui aproveitar. O Guilherme AB, qual o limite de idade para ir em blocos de carnaval? Me sinto velho para ir aos 24. Pô, eu acho que cada um vai quando quer e quando não quer, mas eu tô indo aos 39. E já tô doido pro carnaval do ano que vem, que eu vou ter 40 e que eu acho, aparentemente pela escala do futebol, que eu vou ter mais dias de carnaval para aproveitar. Então, aos 24 dá para ir várias vezes, tá? Eu consegui uma e na terça-feira eu tava ressacado, mas dá para ir várias vezes.
Aos 24, quando você tiver os seus 40, você vai ver o que é a idade limite. Vai em bloco mais tranquilo, não sei, faz uma coisa mais tranquila, mas aos 24 dá pra ir em carnaval fácil, fácil. Rafael Amorim BR pergunta: Marcelo, qual foi a agência/consultoria que lhe auxiliou com a cidadania espanhola? CB Assessoria. Podem procurar CB Assessoria, assessoria com um S só, tá? Assessoria, como se fosse assim dizer, porque está escrito em castelhano. Podem procurar lá a equipe da Camila. Eles fazem todo o trâmite de cidadania, de visto, de renovação de visto, permissão de residência, tudo isso eles fazem lá na CB Assessoria. São vários serviços. E não só para a Espanha, mas eles têm também especialistas e fazem consultoria para outros países da Europa que você queira emigrar. Pode procurar lá, fala que você é meu amigo, que você veio através de mim e eles vão te dar uma atenção legal. Márcio Luiz FS, por que você foi pro Carnaval fantasiado de Fred Caldeira? A pergunta é porque eu não iria, né? De Fred Caldeira. E vocês sabem que ainda foi muito em cima da hora. No domingo eu fiz barba para ir comentar o jogo do Santos, mas eu normalmente faço barba com máquina. E depois que eu fiz a barba, eu falei, caramba, eu podia ter deixado o bigode para ir de Fred Caldeira no Carnaval. Aí depois eu fiz com o Gillette mesmo, né, para tirar absolutamente tudo, ficar bem lisinho, aí deixei só o que tinha sobrado de bigode do dia anterior. Então até daria para ser um bigode mais robusto, à la Fred Caldeira, como ele merece. Mas foi uma... E aí a camisa, eu peguei uma camisa da minha namorada, da minha companheira, uma camisa floral, de botão, coube em mim, coube mais ou menos em mim, e aí eu fui com a camisa dela para ser uma camisa à la Fred Caldeira também. O Hi, I'm Dudu. Qual a principal causa de queda de desempenho recente do Barcelona do Hans Flick em 26? Cara, em 26 foram esses dois jogos, né, contra Girona e contra o Atlético de Madrid. Eu acho que a ausência de Pedri e de Rafinha ainda começou o jogo contra o Girona, mas não jogou todos os minutos. A ausência desses dois faz com que o time caia muito. Em outro momento da temporada que eles não estiveram, o time também caiu muito de desempenho. Do Pedri, eu acho que para ter mais controle e mais sentido de jogo. O Barcelona fica meio sem sentido, só entregando a bola para o Lamine Yamal sem o Pedri em campo. O Pedri dá esse sentido de distribuir melhor, de sair jogando melhor, contra o Atlético de Madrid mesmo era preciso perder menos bolas. E com o Pedri eu acho que isso aconteceria. Fora que o Pedri também recupera muitas bolas. Ele também é muito importante na pressão que o Barcelona faz depois de perder bola. Ele e Rafinha. Na ausência dos dois, o time piora, evidentemente. Ainda não teve o Rashford, né, nesses dois jogos, que também pesa bastante. Além disso, eu acho que individualmente a defesa está numa temporada pior. No ano passado, acho que o Hans Flick tirou tudo que dava para tirar dos caras, o que é meio irreal o desempenho que Condé, Pau Cubarsí, Baldé tiveram. E esse ano eles não estão jogando tão bem. A ausência do Pedro, eu acho que piorou o De Jong também. Os últimos jogos e as últimas semanas do De Jong não são boas. Acho que quando voltar o Pedro, a tendência é que ele melhore também, exatamente porque dá mais esse controle. O De Jong, quando joga com Marc Casador ou com Eric Garcia, ele precisa dar um passo à frente. Eu acho que ele vai bem melhor de 5 do que de 8. Então é um conjunto de fatores, mas eu acho que especialmente a ausência de Pedro e de Rafinha pesa muito para todo o resto. Ney Barros 742. Beckler, João Cancelo merece mais oportunidade na direita? Pô, isso daqui é interessante porque a sensação que dá é que o Cancelo não caiu nas graças do Hans Flick, né? Chegou, jogou alguns joguinhos de Copa e tal, em Champions ele não podia jogar ainda, né, as 2 rodadas finais, porque a inscrição reabre só pro mata-mata. Só que contra o Atlético de Madrid, contra Girona ele só entra no finalzinho, né? Contra o Atlético de Madrid ele nem entra. E olha que a fase do Condé é muito ruim. Então, na cabeça do Hans Flick, alguma coisa ainda está faltando para o João Cancelo. Eu acho o Cancelo um jogador pouco competitivo. Que na defesa entrega muito pouco, que no ataque ainda tem capacidade para entregar mais. Eu não gosto dele na esquerda na formatação atual do Barcelona, especialmente quando tem o Rafinha ou o Rashford. Eu acho que ele congestiona com os dois por ali. Porque hoje o Barcelona está programado para atacar com um atacante pela esquerda, jogando um pouco mais por dentro, para que a ponta, né, o lado do campo fique para o lateral, e o Cancelo, como é destro, ele pela esquerda, ele tende a ir mais por dentro também, aí eu acho que congestiona com o atacante daquele lado. E do lado direito, eu acho que ele poderia ser sim uma boa dupla com o Lamine Yamal, pela questão ofensiva dele. Acho que ele poderia ajudar mais do que o Condé. Mas a gente precisa ver mais em jogos competitivos para saber, para que a gente possa ver o que o Hans Flick está vendo, que não está gostando, para não colocar ele no lugar do Condé, que vive uma fase. Bruno05, o que você acha do Bruno Rodrigues no Cruzeiro? Abraços. Abraço. Cara,
A gente não viu o Bruno Rodrigues jogar, com sequência, em primeira divisão, né? O ano dele bom do Cruzeiro foi um ano de segunda divisão ainda. Então, vamos ver como é que ele vai reagir a uma primeira divisão, um nível mais competitivo, e também depois das lesões, ou da lesão que ele teve, que foi muito séria, né? A lesão de joelho que ele teve, eu acho que ele teve mais uma depois, se eu não estou enganado. Foi porque ele vai para o Palmeiras em 2023 e, pô, a gente está em 2026 e ele quase não jogou ainda. Então, se ele estiver bem da lesão, se ele conseguir jogar, e se ele jogar num nível em Série A que ele estava desempenhando na Série B, é um bom reforço. É um jogador de lado de campo que eu acho que é mais incisivo do que Arroio, Sinisterra se mostraram até o momento. É bastante mais atacante do que Wanderson e Christian, então eu acho que é um jogador que pode completar melhor Caio Jorge, Matheus Pereira e até o Gerson ali na frente. Vamos ver como é que ele vai conseguir desempenhar, mas eu acho que pode ser uma boa sim. Se sentiu bem no Cruzeiro, se sentiu feliz, eu acho que isso pode acontecer de novo. Eric Raff 2. Salve Beckler. A queda recente do Lamine Yamal pode estar ligada ao crescimento físico? Dizem que sim, tá? Eu não entendo dessas coisas. O Lamine, na temporada 22-23, ele estreia pelo Barcelona em maio já, num jogo contra o Betis com 15 anos. E ali ele tinha, eu acho que 1,73m, 1,74m. Hoje ele tem 1,81m, 82, alguma coisa assim. Mas no início daquela temporada, quando ele começou a treinar com o time de cima, ele tinha 1,71. Ele já tinha dado uma crescidinha para 1,74, depois cresceu mais. Eu acho que do que a gente viu do Lamine a partir da temporada 23-24, que ele joga aquele jogo contra o Villarreal fora de casa, que o Barcelona vence por 4-3 e tal, ele entra no segundo tempo, que a partir dali ele começa a jogar mais, ele deve ter crescido uns 6, 7 centímetros a partir dali. E um jogador driblador de 1,80m, é menos provável que ele consiga tantos dribles, mudança de ritmo, de direção, porque o centro de gravidade dele, com um jogador baixinho, o centro de gravidade dele proporciona melhor essas mudanças de direção e de ritmo. Agora, se a gente for olhar as estatísticas do Lamine, ele está driblando muito bem. Ele não está driblando pior do que nas últimas temporadas. Ele está, vou até pesquisar aqui para ver, ele tem um desempenho de drible parecido ainda. Então, na prática, quando a gente vai ver, não parece que está fazendo diferença. Não parece que está fazendo que está influenciando muito ele ter crescido tanto para o estilo de jogo dele, né? Mas na teoria dizem que sim. Eu já tô aqui nas estatísticas do Lamine, deixa eu ver se eu acho aqui. Assistências, passes-chave, passes adicionais, não achei aqui agora. Depois eu vou pesquisar isso aqui para fazer direto para vocês, tá? Eu selecionei as perguntas ontem, eu iria olhar isso daqui e não olhei. Eu tô olhando no SofaScore, só para vocês saberem, quando você vai em carreira do jogador. Aqui, ó, tem dribles bem-sucedidos, SDR. Nessa temporada ele tem 162 dribles bem-sucedidos. Na temporada passada foram 245. São 162 em 32 jogos. Então vamos dividir 162 por 32. Ao vivaço, hein, para vocês aqui. O Lamine tem uma média de 5 dribles por jogo. Na temporada passada, 245 dribles em 55 jogos. 245 dividido por 55, 4,45. Ele tem uma média de meio drible a mais certo por jogo em relação à temporada passada. Então, em teoria, ele não está influenciando. Assim, se a gente for olhar números, né? Aquele negócio do Moneyball, era Moneyball, né? Que você pega as estatísticas para ver o desempenho de um jogador simplesmente, não olha exatamente o que está acontecendo em campo, não está influenciando não. Eu acho que tem uma queda geral de desempenho do ataque do Barcelona e o Lamine está muito visado, né? 2, 3 marcadores em cima dele, então ele tem que sair de muita marcação, além do que ele teve a pubalgia também, que eu não sei o quanto que ainda o incomoda. Mas eu acho que em alguns jogos, contra o Girona, eu só vi o segundo tempo, mas em alguns jogos ele está com um desempenho bem parecido, de dribles de boa parte da temporada passada, que o final da temporada passada dele é muito bom. Talvez até porque já estava todo mundo meio cansado e um moleque de 17, 18 anos tem mais, né, desempenho físico do que outros no final da temporada. Veremos no final dessa temporada também se ele dá uma acelerada. Wesley A82. Marcelo, o que responder para as pessoas que dizem que o racismo só acontece com o Vini? Eu não acho exatamente que as pessoas dizem que só acontece com o Vini. Uma justificativa que algumas pessoas tentam colocar
é que existem outros jogadores negros e que não são tão visados como o Vinícius é, né? O próprio Real Madrid tem vários jogadores pretos e que não recebem o mesmo tratamento do Vinícius. Se você for por esse lado, eu acho que a justificativa que você vai encontrar, embora eu não concorde com ela, mas o que, por exemplo, o José Mourinho disse, e que eu já disse para vocês várias vezes aqui que acontece, embora eu não concorde, é que o fato do Vinícius Júnior ser mais provocador faz com que ele gere uma reação da torcida adversária e dos adversários de ódio, de hate, e que algumas pessoas extrapolam e tentam humilhar ele com a questão racial. Então, já até falei aqui, né, tem a questão do preto que não abaixa a cabeça, esse sofre mais, porque ele vira um insolente, ele vira um rebelde e tal, então esse tende a sofrer mais, porque a sociedade é racista assim, e o preto tem que abaixar a cabeça para tudo que a sociedade branca dominante quer. Então, o fato do Vinícius ter esse estilo de provocar mais os adversários, e cá entre nós, ele tem, e está tudo bem ele ter, está tudo bem ele ter, você pode não gostar do Vini o quanto você quiser, você não pode passar dessa linha, eu acho que gera um ódio tão grande de torcidas adversárias e de, como a gente viu no caso, bom, como aparentemente a gente viu no caso, tem que dizer assim, do Gianluca Prestiani com ele, gera com que passem da linha e tentem humilhar ele fora do tom da bola, que é o tom de provocou, provoca. Se ele te provocou, você provoca ele de volta e aí tá tudo certo. Então eu acho que é por isso que ele é mais visado do que outros, tá? Pelo fato dele, de quererem tirar ele do sério, saindo do que é correto se fazer, do que é normal se fazer dentro de um jogo de futebol. As provocações são normais, são bastante aceitáveis, é estilo de jogo, faz parte do futebol. E eu acho que deve fazer mesmo provocação, acho que deve fazer parte do futebol. Outra coisa, porque teve alguém que me questionou, tá? Vou fugir um pouquinho aqui. Pô, você acha que provocação e catimba pode mais do que o Andrés Pereira fez? Não, não. Porque ele está adulterando o campo de jogo para que um jogador erre uma penalidade. Outra coisa é o jogo mental, que eu acho que faz parte 100%. Se o estilo provocador do Vinícius faz bem a ele, eu acho que não. Porque em todo lugar que ele vai, ele é muito visado. Agora, que passem do ponto com ele é um crime e uma injustiça, porque isso não pode ser feito. Então, acho que é por isso que dá essa sensação de que só acontece com ele. Gustavo 98 Almeida. MB, como é trabalhar ao lado de ex-jogadores como Little Wilson, vulgo Ilcinho? Pô, é muito bom. O Ilcinho é um baita cara. Conheci esse ano, ele é muito legal mesmo. Entende muito de futebol. E o Ilcinho tem alguma coisa que muitos outros ex-jogadores não têm, não é corporativista e não tem papas na língua. E eu acho que ele aprendeu muito enquanto jogador. Ele analisa lances de um ponto de vista técnico que eu, jornalista, e vocês, torcedores, nunca vamos saber. Então eu gosto muito de escutar o Ilcinho falando. Outro dia no Botafogo e Nacional de Potosí, ele estava falando dos gols perdidos do Botafogo e como que é que você precisa posicionar o corpo e como que você chega cansado depois de uma arrancada na altitude e tal. E ele sabe explicar tecnicamente, além de que ele tem uma comunicação muito boa. É engraçado, é divertido, é dinâmico, que faz ele ser para mim um muito bom comentarista, tá? Eu acho que os ex-jogadores, eles têm meio que a obrigação de ser melhores comentaristas do que quem não é um ex-jogador. Porque os caras conviveram em vestiário com ótimos técnicos, em grandes jogos e tal, desde dentro, com muito mais informações, com melhores informações, treinando todos os dias com grandes técnicos, grandes jogadores, vendo preleção e como que funciona a tática de fato de um jogo de futebol. Então eu acho que os ex-jogadores precisam ser melhores do que os jornalistas. Quando eu vejo que um cara, ex-jogador, comenta um jogo na televisão e que me parece que está comentando mal, eu falo, pô, que desperdício que esse cara teve na carreira, que ele não conseguiu absorver coisas que eu tô vendo aqui da televisão que me parecem muito mais simples de ver num jogo. O Ilcinho é esse cara. Ele e outros, tá? Mas assim, tô falando do Ilcinho aqui porque você perguntou. Ele é esse cara que consegue ter uma visão muito maior que a do jornalista. Eu acho que se comunica bem também, é divertido e fala algumas coisas que outros ex-jogadores não falam, sobre decisões de jogadores pensando na parte profissional e não pessoal, por exemplo, tal. Eu acho que ele vai muito bem. Marquinhos 033, qual foi o primeiro jogo que você viu na Espanha? Foi quando eu fui como turista em 2011, eu vi um Real Madrid-Retafe, 4-2 para o Real Madrid. Teve gol do Cristiano, do Kaká e eu acho que do Benzema. Acho que se eu não estou enganado, foram dois do Cristiano, um do Benzema, um do Kaká. Foi 4-2 Real Madrid. Será que eu pego aqui? Será que é interessante para vocês também? Real Madrid, 4-2, Retafe, 2011.
Vamos ver se eu consigo. 10 de setembro de 2011. Karim Benzema, foram dois, não teve gol do Kaká. Karim Benzema aos 14 e aos 69, Cristiano Ronaldo aos 60 de pênalti e Gonzalo Higuaín aos 88. O Miku Fedor fez os 2 gols do Getafe naquele jogo. Escalação do Real Madrid, o primeiro jogo que eu vi lá foi Casillas, Ricardo Carvalho, Pepe, Sérgio Ramos e Marcelo. Ainda teve o Fábio Coentrão, teve 3 zagueiros do Real Madrid esse jogo. Xabi Alonso, Benzema, Ozil, Cristiano Ronaldo e Di Maria. Depois entrou o Kaká no lugar do Di Maria. Estavam no banco de reservas Arbeloa, Adrian, Callejon e Raul Albiol. Depois eu fui para Barcelona e assisti Barcelona 8-0 no Osasuna. Golaço do Xavi de cobertura, 3 gols do Messi. Foram os 2 primeiros jogos que eu vi na Europa. Thiago Eve Musfeldit. Como você lida com a fama? Com muita vergonha. Primeiro que eu acho que eu não sou famoso, né? Assim, algumas pessoas me conhecem num contexto muito específico de futebol. Tem vários ambientes que eu vou e que ninguém faz a menor ideia de quem eu sou. E se eu vou num ambiente com mais público de futebol, ali mais gente sabe que eu sou. Então eu não sou famoso, eu sou conhecido num ambiente muito específico. Mas eu fico muito tímido de quando eu vejo gente me olhando, quando eu vejo gente falando de mim e não vindo me ver. Pô, quando vem me ver conversar e tal, aí beleza, é uma pessoa conversando, outra pessoa conversando. Mas eu fico muito tímido, com muita vergonha, quando eu vejo que estão me vendo. Não é que eu fique incomodado de que, pô, eu quero sair daqui para ter a minha privacidade. Mas eu fico incomodado de ficar encabulado. Mas, pô, é legal, né? Porque assim, nunca vieram jogar hate. Sempre vieram conversar numa boa, falar coisas legais, falar que gostam do trabalho e tal. Então essas coisas eu acho muito legal. Quando algum jogador, por exemplo, fala de... algum jogador ou técnico fala comigo e tal, assim, também eu também fico muito feliz e encabulado de saber que essas pessoas me conhecem. Então eu lido como uma criança muito infantil com muita vergonha. Basicamente é isso. Maicon MDSO. Acha que conseguimos reverter o placar contra o Atlético de Madrid? Não. Estou vendo que existe uma grande operação remontada em Barcelona, que parece que o Camp Nou vai ter a licença 1C, né, para operar com 60 mil pessoas a tempo do jogo contra o Atlético de Madrid. É no dia 3 de março, faltam 2 semanas para isso ainda. Mas eu não acredito. Fazer 4 gols no Atlético de Madrid e não levar nenhum, né, que para essa defesa do Barcelona é muito difícil. O Atlético de Madrid, que é um time tão competitivo, sabendo que pode levar 3 gols para se classificar, acho pouco provável. O Barcelona vai ter que se jogar à frente, o Atlético vai tentar contra-atacar, o Barcelona não consegue impedir contra-ataques dos rivais, fica muito na margem de erro dos impedimentos, o Atlético sai bem dos impedimentos, a gente viu isso no jogo contra o Barcelona. Acho que não vai conseguir reverter, não. É um jogo, se tivesse sido 1-0 para o Atlético de Madrid, era um jogo duríssimo. Se tivesse sido 0-0, era um jogo muito difícil, gente. 4-0 vai me surpreender muito, tá? Se o Barcelona virar, eu faço o vídeo aqui depois sem camisa pra vocês. Sem nada. Porque da cintura pra baixo vocês não vão ver. Mas certeza absoluta que... Bom, certeza absoluta. 95% de que não vira contra o Atlético de Madrid. Leonardo Pereira. Voltaria a Barcelona em definitivo algum dia, mesmo que causasse... um retrocesso na carreira? Pô, depende do retrocesso, né? Por exemplo, voltar para ser correspondente eu acho que não é um retrocesso. Cobrir o Barcelona, o dia a dia do Barcelona, para uma grande televisão, né? TNT ou, enfim, qualquer outra televisão, eu acho que não é um retrocesso, porque são posições, eu acho que paralelas a de comentarista e a de correspondente. Se fosse para não trabalhar, por exemplo, para fazer outra coisa da vida só por morar em Barcelona... talvez. Eu acho que assim, a gente tem que tentar ser feliz na vida. A vida só serve para ser feliz e nada mais. Se você vem na vida para não ser feliz, você vem para quê? Você tem que tentar ser feliz. Então, mesmo que eu fosse para Barcelona para não trabalhar com futebol, para fazer outra coisa, mas se lá eu fosse mais feliz do que aqui, eu voltaria sem pensar 2 vezes. Sem pensar 2 vezes. A carreira é muito importante, a minha carreira eu considero ela muito importante, eu sempre dei passos na minha vida pensando muito na minha carreira, mas a minha vida pessoal, a minha felicidade, o meu bem-estar, a minha qualidade de vida também são muito importantes. Então, se eu perceber que lá eu vou ser mais feliz do que aqui, que em Barcelona, fazendo o que quer que seja, que eu vou estar mais realizado, que eu vou ter mais paz, que eu vou ter mais alegria, que um sábado de manhã que eu tiver de folga eu vou ter mais coisa para fazer do que em São Paulo, eu volto sem pensar 2 vezes. Arrumo as minhas poucas malas com algumas roupas e vou.
Então, a gente tem que tentar ser feliz. Se eu perceber que aqui no Brasil eu não vou ser feliz nesse momento, que é o momento que eu ainda preciso estar em Barcelona para ser feliz, eu volto. Então, é isso. Vamos ver. M. Beckham 7. O que achou da resposta do Luiz Henrique sobre o caso Vini Júnior? Luiz Henrique disse que o que ele tinha para dizer sobre o caso Vini Júnior não é importante, né? Eu acho que ele perde uma muito boa oportunidade de se pronunciar. Eu acho que todo mundo que está envolvido com futebol, quando vê o que aconteceu ali, precisa se posicionar de alguma forma, não falar alguma coisa, eu acho que é muito ruim, porque você perde uma grande chance de pessoas que te seguem, que te admiram, que escutam o que você fala, de refletirem sobre algo tão sério. Eu acho que é muito importante nós, na posição de brancos, né? Eu, Luiz Henrique e tal, de fazer com que as pessoas reflitam sobre o que aconteceu, já que a gente não pode, em primeira pessoa, como o Company, por exemplo, como o Thierry Henry, dar uma muito boa palestra sobre o assunto. O que a gente pode fazer é que as pessoas reflitam sobre o que aconteceu ali, sobre se é aceitável ou não falar tudo para um jogador de futebol, sobre... enfim. Então acho que o Luiz Henrique perde uma muito boa oportunidade. Eu acho que o Luiz Henrique é uma pessoa extremamente egocêntrica, vaidosa, e que normalmente milita só em causa própria. Dificilmente eu vi o Luiz Henrique, e olha que eu cobri ele 3 anos em Barcelona, e depois acompanhando muito em seleção espanhola, entrar em qualquer briga que não seja dele, porque ele é um egoísta. Então, não sei por que pintaram o Luiz Henrique de Mister Simpatia, numa redoma de ouro de algodão, porque ele é um egoísta vaidoso, e eu acho que esse caso do Vinícius Júnior, embora assim, pô, não tem nada a ver com o time dele, ok? Mas também não tem nada a ver com o time que eu cubro, ou se eu cobrisse o Barcelona na época ainda, e ainda assim eu iria me posicionar. E não tem nada a ver com o time que o Company cobre, né? Por exemplo, com o time que o Company treina e o Company se posicionou. Então acho que ele perdeu uma muito boa oportunidade de mostrar humanidade quando não é relacionado a ele. Agora, criaram aí uma imagem do Luiz Henrique que tem que ter muita boa vontade, conhecer muito pouco, ter pouco senso crítico, porque o Luiz Henrique é esse ser humano egoísta, egocêntrico, vaidoso, que normalmente só fala em causa própria. Ítalo Kill. MB, o que você diria para um jovem de 19 anos que está pensando em São Paulo para melhorar a sua vida? Se você acha que São Paulo vai melhorar a sua vida, venha. Aqui tem muitas oportunidades de trabalho, muito mais do que em outras grandes cidades brasileiras. É muito bom para você começar uma carreira, para você fazer muito contato, adquirir muita experiência. Normalmente aqui se pagam salários maiores, embora também você tenha uma qualidade de vida talvez um pouco pior. Em um momento determinado da sua vida, eu acho que é muito importante você dar esse salto de carreira, de aprendizado, de experiências. Então São Paulo te oferece tudo isso. Além do que é uma grandíssima cidade que vai te mostrar muitos pontos de vista diferentes, né? Que tem pessoas muito diferentes, então não sei de onde que você sairia para vir para São Paulo, mas você também aprenderia com isso. É uma cidade dura, então isso, a dureza da vida também te faz melhorar, então acho que São Paulo também poderia te ajudar nesse ponto. Então acho que pode ser uma boa sim, tá? Acho que mudar sempre é bom, ver outros pontos de vista e conhecer outros lugares, outras culturas sempre é bom. E São Paulo também te dá muitas oportunidades. Então eu acho que pode sim ser uma boa vir para São Paulo. Paulo V. Gonçalves. Assiste os melhores momentos ou vê compacto dos jogos que não viu para ter suas conclusões? Pô, eu não gosto de melhores momentos porque a gente não vê tudo, né? Assim, a gente só vê que os ataques são bons até a bola entrar ou não, mas a gente não vê a construção das jogadas, os passes errados, o tanto que um time demorou para construir uma jogada, o tanto que um time demora para roubar uma bola. Eu acho que essas coisas no futebol são muito importantes, não só os lances capitais do jogo. Então, normalmente, com melhores momentos, eu não me sinto à vontade de comentar se um jogador jogou bem ou mal. Porque nos melhores momentos pode não aparecer que um atacante dominou mal 10 bolas de pivô e gerou ataque do adversário, ou que quebrou o ataque do seu time, mas vai aparecer nos melhores momentos que aquele atacante 2 vezes apareceu na área, ele fez um gol e ele mandou na trave. Você fala, pô, esse cara jogou muito bem. Tudo bem, ele deu resultado. Ou então assim, nem que uma ele guardou. Uma o goleiro pegou e uma foi na trave. Então vai parecer que aquele cara jogou muito bem, só que na verdade ele perdeu 10, 15 bolas que atrapalhou muito o seu time. Jogador de 1 contra 1 que perdeu 15 1 contra 1, mas que ele ganhou, foi a linha de fundo, cruzou e esse cara cabeceou na trave, fala, pô, esse cara aqui jogou bem hoje, porque olha só como ele levou a bola para a linha de fundo. Então eu não gosto de tirar conclusões ou de... Normalmente eu não me sinto nem confortável quando eu estou num programa de debate comentar só via melhores momentos. De vez em quando eu pego, pô,
Outro dia a gente foi comentar a atuação do Vini contra o Benfica no primeiro jogo, né, no 4-2 do Benfica. E eu tinha comentado outro jogo, eu estava no Barcelona-Copenhagen, se não estou enganado. Eu tive uma hora ali entre o meu jogo e o último lance que eu ia comentar. E já tinha edits na internet de todos os lances do Vini naquele jogo. Aí eu vendo todos os lances do Vini, eu me senti confortável para comentar a atuação do Vinícius. Aí você pega um pouco de estatísticas também e tal, e enfim, de um pouco mais de dados do jogo para saber o tanto que o Benfica atacou, onde que a bola ficou, para você ter alguma leitura a mais do que foi a partida. Mas eu não gosto. Nem com compactos, nem com melhores momentos. Eu ainda gosto do jogo todo para comentar bem. Eu nunca fiz um vídeo aqui para vocês, por exemplo, o Barça-Girona, que eu veria os melhores momentos do primeiro tempo. Eu nunca fiz um vídeo aqui para vocês, pelo menos eu acho que não, vendo só melhores momentos de um jogo, tá? Normalmente eu assisto tudo para falar o que eu acho. R. Pavani, fala Marcelindo, o que acha sobre o mercado do jornalismo esportivo? Eu tenho a sensação, e de vez em quando eu converso com as pessoas, que é melhor do que na minha época. Porque hoje o mercado do jornalismo esportivo tem muito mais players, por assim dizer, né? Tem um leque muito maior de opções. Eu acho que tem menos rádios, por exemplo. As rádios estão com mais dificuldade hoje de ter tanta gente trabalhando e a relevância que tinham no passado. Mas você tem muito mais televisões. Na minha época era, Sport TV, ESPN, tinha a Fox e o Esporte Interativo começando, porque eu me formei em 2008. Então tinha poucos lugares para você trabalhar. Hoje tem muito mais, né? Não só essas que eu falei, não tem mais a Fox, mas tem a ESPN, como tem a TNT, aí tem a Cazé TV, aí tem a N Esportes, aí tem o SBT, a Record que transmitem futebol, tem a Sportnet, a Romário TV, aí tem os canais de internet, tem um tanto de lugar para você trabalhar. As próprias televisões e jornais e portais e tal tem também a sua parte de conteúdo de redes sociais, então você também pode produzir ali um conteúdo diferente, você também abre o leque e contrata mais profissionais aí. E você pode ser o seu próprio chefe, né? Você pode você mesmo produzir conteúdo para mostrar serviço. Então acho que é um muito bom momento do jornalismo esportivo de você conseguir aparecer, mostrar serviço para depois alguém te contratar, mas assim, você pode ter um portfólio de trabalho muito bom. Se você não é tanto de aparecer, é mais de produzir e tal, você pode produzir, escrever texto para redes sociais, fazer carrossel de foto, esse tipo de coisa, colocar lá uma IA para dublar o que você está falando para fazer um vídeo legal. Então, eu acho que existe um leque muito grande hoje de jornalismo esportivo. Existe muito acesso à informação, a jogos, a conteúdos também para que vocês possam daí se alimentar e fazer o conteúdo de vocês. Então eu tenho a sensação de que é um momento melhor do que o que eu me formei, por exemplo. Acho que é um bom momento para quem quer arriscar e ousar no jornalismo esportivo. M. Frex Z. Você acha que o teto do Filipe Luís chegou no Flamengo, igual o Xavi no Barcelona? Não, acho que é muito, muito cedo para dizer. O Flamengo tá... Eu não tenho muitas teses sobre o Flamengo ainda não, tá? O Flamengo não está jogando bem até 20 de fevereiro. Mas é só 20 de fevereiro. Esse time começou a jogar o quê? 20 de janeiro, mais ou menos. Então, tem um mês só que o Flamengo tá jogando e que não tá jogando no nível da temporada passada. O nível da temporada passada passa muito pelo bom desempenho defensivo, que era jogadores muito atentos, pressionando muito bem, perdendo pouco bola, e isso estourava pouco na defesa. Hoje o Flamengo está perdendo muita bola, não está fisicamente bem para pressionar bem, e individualmente também os jogadores da defesa não estão bem. Léo Ortiz não está bem, o Alexandre não está bem, quem está muito bem para mim é o Varela, o Jorginho está machucado desde quase o início da temporada, o Arrascaeta ainda não está bem, então assim, pilares do time, Léo Ortiz, Jorginho, Arrascaeta, esses três, um não está bem, o outro está fora, e o Arrascaeta também não está bem, ainda não conseguiu encaixar o Lucas Paquetá, e de resto os jogadores são periféricos e não tão decisivos, né? Carrascal não tá tão mal assim, o Pedro também não tá bem lá na frente, mas também fisicamente não tá 100%, o Everton Cebolinha tá um pouco melhor do que os outros, tá ganhando lugar no time, o Varela pra mim tá bem, o Pulgar pra mim tá bem. Então não tem muitas teses ainda, tem que rodar mais, ver mais, jogar com todo mundo, ganhar um pouco mais de conjunto e tal. Eu acho que daqui a pouco vai se acertar. Acho que não é igual o Barcelona do Xavi não, que dava pra ver que ele não conseguia tirar mais dos caras e que a temporada 23-24 foi a pior que a 22-23. Acho que está muito, muito, muito cedo para chegar a qualquer conclusão sobre o Flamengo. Rafa Batista 2. Tite ainda pode dar certo no Cruzeiro ou a demissão é questão de tempo? Eu acho
pouco provável que dê certo, pela pressão externa muito grande, a desconfiança da torcida, da imprensa, acho que tudo isso gera uma ansiedade internamente no Cruzeiro, no Tite, nos jogadores, que me parece quase condenável, assim, sabe, assim, pô, vai ser muito difícil que eles consigam dar a volta e convencer torcida, convencer imprensa, porque nem sei se eles estão tão convencidos assim. Fora que o jeito do time jogar está muito longe de ser bom. O Tite ainda não conseguiu dar a cara dele para o Cruzeiro e ele tirou a cara do Leonardo Jardim do Cruzeiro. Então, se continuar como está, é questão de tempo. Porque os resultados não são bons, o desempenho do time como jogo é pior ainda. E eu acho que existe desconfiança e insegurança de todas as partes. Desconfiança da torcida, desconfiança, me parece, dos jogadores, insegurança dos jogadores, me parece ter insegurança do próprio Tite. Então, o que precisa para melhorar? Pelo menos começar a ganhar. Ganhar, e vai ganhando confiança, aí todo mundo vai entendendo, aí os caras vão se sentir mais confiantes, aí talvez dê. É mais ou menos como o Flamengo, né? Em proporções diferentes. Porque o Flamengo já tem um técnico que já deu certo. Mas eu acho que é primeiro ganhar e depois jogar bem. Mas primeiro tem que ganhar para estabilizar, ter terra firme, para depois construir alguma coisa. Caio01Y. Qual contratação do Barcelona pós-Messi mais te iludiu? Vou falar para vocês. Memphis. Eu achava que o Memphis ia bem. Eu achava que ele... E o primeiro jogo dele é bom e tal. Eu achava que... Acabou? Não, ainda tem mais. Ainda tem mais um tanto. Eu achava que o Memphis ia dar muito certo no Barcelona. A primeira temporada é regular, é razoável. Já começa a perder espaço na primeira temporada, né? E a segunda ele praticamente nem joga. Então, Memphis me iludiu legal, tá? Sabe por que o Memphis ilude? Porque ele é muito bom. O problema é que ele é só muito bom. Ele se esforça pouco, ele é pouco intenso, ele ajuda muito pouco sem bola, ele não é muito bom sempre. Então, o Memphis é um desses que me iludiu legal no Barcelona. Leonardo Melo 97. O impacto do técnico no futebol é superdimensionado, para o bem ou para o mal, pelos torcedores? Depende da ocasião. De vez em quando se coloca muito no técnico e não tem tanto assim para o bem ou para o mal. Agora, o Barcelona seria o mesmo sem o Guardiola com aqueles jogadores? Eu acho que não. O Manchester City teria tido a grande fase que teve sem o Guardiola? Também acho que não. O Liverpool sem o Klopp teria saído do buraco que o Liverpool estava há tanto tempo? Eu também acho que não sairia. Então, alguns trabalhos de técnicos, e assim, eu não estou citando esses porque são só esses, mas alguns trabalhos de técnicos são muito bons. E outros trabalhos eu acho que realmente, se tem uma dimensão que o técnico está afundando o time, e às vezes não é assim. Às vezes aquele time não é bom, aquele elenco não é um elenco que tem jogadores que se encaixem bem para jogar no mesmo estilo de jogo e tal. E você pode mudar muito o técnico que não vai mudar muita coisa. Mas eu acho que é um trabalho muito importante, tá? O técnico melhora ou piora os jogadores, dependendo do trabalho que ele está fazendo. Então, quando o técnico consegue melhorar os jogadores, o futebol acaba sendo dos caras, né? Os jogadores que decidem. Mas o técnico tem a capacidade de dar para os caras as ferramentas para eles melhorarem o seu jogo e a partir daí jogar melhor. Então acho que vai caso a caso, tá? De vez em quando se fala do técnico e tal como não precisa, e outras vezes o técnico é assim muito importante para fazer com que aqueles caras se desenvolvam, que eles joguem tão bem como talvez nem eles esperassem que eles pudessem jogar, e a partir daí o futebol dos jogadores. R. Fael Leloy. Você acha que Messi seria titular absoluto se voltasse para o Barcelona? Não, de jeito nenhum. Assistam os jogos do Messi nos Estados Unidos. Ele ainda tem aquela coisa que a gente sabe que ele tem, só que num ritmo muito diferente. No próprio futebol dos Estados Unidos, que tem muito mais espaço e tal, ele perde muitas bolas e tal, que é absolutamente normal. Então o Messi não seria titular absoluto do Barcelona. Ele mesmo sabe disso, ele mesmo não quer voltar para o Barcelona, para o futebol europeu, porque ele já sabe que ele já joga num nível diferente do que ele já jogou. Então, é aquilo, né? Quando a gente pega só os melhores momentos, a gente vai ver só que o Messi driblou dois caras ali e fez aquele gol de sempre. Não parece que ele tá jogando como sempre. Quando você para ver um jogo e como de vez em quando os caras passam por cima dele quase, estão muito mais rápidos, muito mais fortes, a gente percebe que não dá para o Messi ser titular num time de alto nível mais. Absolutamente normal. Uma pena que o tempo passe para ele também, mas absolutamente normal. Gabi Mendes.
Torcedores pegaram pesado com o Coutinho ou ele pulou do barco na primeira oportunidade? Eu acho que tem mais opções do que isso daqui, tá? Eu acho que não teve uma cobrança excessiva, desumana pra cima do Coutinho. A cobrança que teve em cima dele é a natural, né? Assim, eu acho que ele não me parece, tá? Pelo que eu vi, que ele foi perseguido, que foi atacado pessoalmente, que foram pra cima da família dele. Talvez isso tenha chegado mais no privado dele do que no público. Acho que tinha ali uma insatisfação da torcida do Vasco, que é meio que normal. O meio do futebol é tóxico, o ambiente é tóxico, e o Felipe Coutinho sabe disso, e talvez ele esteja cansado disso também, mas é um meio muito tóxico, de muita cobrança, e, pô, nem todo mundo tem a mesma capacidade de aguentar ou tem a mesma paciência de aguentar, mas não me parece que o Coutinho tenha sofrido mais hate, mais cobrança do que muitos outros. Inclusive no Vasco, me parece que é tudo muito mais direcionado ao Fernando Diniz do que ao próprio Felipe Coutinho. Mas eu também não acho que ele abandonou o barco na primeira oportunidade. Pô, cada um tem os seus limites, todo mundo tem a sua paciência. A vida só serve pra gente ser feliz, né? Talvez ele não estivesse feliz, então ele não tem que ficar no barco ali remando se ele não tá feliz, uma coisa pessoal dele. Então eu acho que é a paciência do jogador e a felicidade dele levaram ele até ali. E aí é pessoal, pô. É pessoal. Não dá pra cobrar do Coutinho, porque, porque o Pedro aguenta mais no Flamengo do que o Coutinho. Parabéns pro Pedro. Sabe? O Hulk no Atlético foi mais vaiado do que o Coutinho. Nem foi, sei lá, dando qualquer exemplo. Pô, parabéns pro Hulk, então. Então, a gente querer e projetar que um jogador aguente, que ele supere aquilo ali só porque a gente já viu os outros, é não pensar que cada ser humano é diferente. Não concordo com a opinião de que ele pulou do barco na primeira oportunidade. Chegou no limite dele. Lucas Desley. Você via a ida do Neymar ao Barcelona em 2013 com bons olhos? Sim, estava indo para um time excelente, com ótimos jogadores, um time que estava precisando dar uma reoxigenada, porque já tinha passado aquele time do Guardiola e estava faltando mais jogadores para desequilibrar. Eu achava que o Neymar já estava indo adulto, num bom momento para o Barcelona. Achava sim que era uma ótima contratação pro Barcelona e pro Neymar também. Achava que a ida dele pro Barça e a primeira temporada para mim foi até decepcionante, demorou para se adaptar. A partir da segunda ele joga muito bem, mas eu achava que era necessário para o Barcelona e eu também achava que era o melhor lugar para ele estar. O estilo de jogo do time também era o que mais combinava com ele. Júnior J83. Beckler, você acha que a volta do Gavi pode melhorar o Barça? Acho muito, muito. Falta intensidade no meio-campo, recuperação de bola, pressionar os adversários, fazer com que o que hoje é um passe nas costas da defesa do Barcelona vire um chutão só para tirar a bola de lá e essa bola não saia tão bem direcionada. O Gavi faz muita falta, além do que tem uma boa capacidade de manter a bola no meio-campo também, né? Não acho que ele é um cara tipo Pedri, que dita o ritmo, que acha passes e tal, mas ele dificilmente perde bolas também. Então, eu acho que a última temporada do Gavi ele foi subvalorizado, não prestaram atenção de que muitas vezes ele entrava no segundo tempo ou em jogos específicos e mantinha o time rodando muito alto. Então acho que sim, é um jogador subvalorizado e eu acho que se ele conseguir voltar num bom nível vai ajudar muito o Barcelona nessa temporada ainda. Ávila Antônio, existem setoristas do Barcelona que cobrem o clube no YouTube, como Baldasso, Barolo? Tem o mais famoso de todos, que é o Gerard Romero, né, do canal do Rihantes, mas tem Culemania, Iniestaço, DNA Blaugrana. DNA Blaugrana acho que é só a internet, não vai no... DNA Blaugrana, inclusive, acho que é brasileiro, né? Não sei. Mas tem vários meios de comunicação de redes sociais. Esses que eu falei de Culemania, Iniestaço e Rihantes vão em viagens, em dia a dia, Champions, Campeonato Espanhol, estão lá nas entrevistas. O Barcelona também credencia esse tipo de profissional também para trabalhar. Então tem sim. Inclusive acho que é nos clubes, se não um clube grande da Europa que mais tem, tá? O Barcelona é bastante democrático. O Barcelona tem todos os tipos de fãs e de torcedores, né? Desde o sócio que vota, que é o velhinho, não sei o que tem lá a carteirinha dele com o número de sócio, até torcedores jovens também que querem uma outra forma de se comunicar com o clube, até torcedores de outros lugares da Espanha. E o clube entende isso e faz um muito bom trabalho de comunicação social, que abre as portas e dá também a oportunidade dessas pessoas informarem sobre o dia a dia do Barça. Gui Corte _, qual foi a maior dificuldade da época de correspondente? Eu acho que tinha uma dificuldade de
produzir um bom conteúdo sozinho. De vez em quando você tem mais gente para produzir, para filmar, para gravar, você tem mais capacidade de entregar uma peça audiovisual bonita. Acho que tinha uma dificuldade de comunicação com a equipe do Brasil aqui, porque é só o WhatsApp, então acaba ficando uma comunicação meio fria, assim, e tal, que evidentemente não é ideal. E um trabalho solitário, né, assim, do ponto de vista pessoal, é um trabalho muito solitário. Então acho que essas eram as principais dificuldades. E muita gente que está no Brasil não sabe o que você está passando lá fora. Então, às vezes, quando te pede alguma coisa, quando quer que você faça alguma coisa diferente e tal, entrevistar torcedor em porta de estádio, é muito diferente o público gringo, o público europeu do que o público brasileiro. O público brasileiro adora falar da entrevista lá, eles não gostam, lá é mais difícil, para fazer alguma brincadeirinha e tal, assim, pô, mostra a tela do celular, qual jogador você prefere, não sei o quê. Lá é muito mais difícil do que aqui. Então, essas dificuldades culturais, e para a gente mostrar para o pessoal aqui do Brasil como é diferente produzir conteúdo lá do que aqui, essas coisas são algumas dos desafios de ser correspondente, pelo menos numa televisão como a TNT. Ó, e para finalizar, se eu não estou muito enganado, para finalizar, a pergunta do Genésio RQN: por que o Xavi não é falado em nenhum time? Quem é mais promissor, Xavi ou Xabi? O Xabi Alonso, para mim, é mais promissor do que o Xavi Hernandes, porque ele ganhou um título pelo Bayer Leverkusen, que é muito mais difícil de ganhar do que pelo Barcelona, tanto que o Leverkusen nunca tinha ganhado, de forma invicta, e com um futebol muito autoral, com os 3 zagueiros, um que virava lateral de um lado, outro que virava do outro, com 2 alas que viravam pontas, com os meias que confundiam a marcação do adversário, com um regente no meio campo, que era o Xhaka, bola de um lado para o outro. E eu acho que o Xavi, ele segue um manual do cruyffismo guardiolismo. Jogo de posição, como que vamos construir, a partir de onde, como que os pontas vão jogar abertos, os laterais por dentro, os laterais por fora, os pontas por dentro, qual que é a movimentação do centroavante. O Xavi não apresentou nenhuma novidade. Eu acho que a expectativa sobre o Xavi é que ele conseguisse aplicar esse manual de Cruyff, de Guardiola, à perfeição, que ele fosse um muito bom executor dessas ideias tão consolidadas e que deu tanto certo no futebol por tanto tempo, que continua dando certo aqui e ali. Acho que ele não executou tão bem assim, em alguns momentos melhor e outros não, então acho que por isso ele não é tão cogitado para os outros clubes, porque é um modelo que já está estudado, visto, e que se você não faz ele muito bem, ele é fácil de pegar, ele é fácil de evitar, porque é um modelo que tem 15 anos que no futebol todo mundo trabalha, ele e o contra ele, né? O modelo e o contra-modelo. Então, como o Xavi não conseguiu aplicar tão bem assim, ele acaba caindo num lugar comum que é muito fácil de ter um contraponto para aquele jogo dele. Então acho que é por isso. Ele não mostrou novidades no Barcelona, alguma coisa de um falso ponta esquerda, mais por dentro, como meio campista e tal, mas não o suficiente para que credenciasse ele a, nesse momento, outros trabalhos. Eu acho que daqui a pouco a roda vai girar e vai acabar ele se cruzando com o caminho de algum outro grande clube. Mas eu acho que tem isso. Ele seguia ali uma cartilha que todo mundo já conhece de cor e salteado e não conseguiu seguir tão bem assim. Se esperava por ele ter bebido dessa fonte toda a sua vida, que ele fizesse melhor do que fez. Meu povo, 48 minutos aqui para vocês de vídeo de final de semana. Faz favor de dar um like aqui, de comentar no vídeo para me ajudar, de hypar o vídeo, todas essas coisas que vocês sabem. E também se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Amanhã seguramente tem vídeo pós-Barcelona Levante e pode ser que tenham mais coisas por aí também. Beijo para vocês, gente. Tchau, tchau.